A abertura sombria, o invisível que te controla. Você já sentiu que algo maior está segurando você? Como se existisse uma força invisível, silenciosa e sorrateira, que impede seus sonhos de se realizarem. Aquela sensação de estar vivendo em círculos, repetindo os mesmos erros, os mesmos padrões, as mesmas dores. Talvez você ache que é o destino, talvez pense que é azar. Mas e se eu te dissesse que existe algo dentro de você, ou ao seu redor, que está bloqueando sua frequência? Esse vídeo não é para quem está confortável, não é para os que vivem adormecidos, anestesiados pelo piloto automático da rotina. Este vídeo é para os que sentem que há algo errado, mas não sabem nomear. Para os que acordam no meio da noite com o coração apertado, sem saber o motivo. Para os que olham para a própria vida e se perguntam: onde foi que eu me perdi? O universo, ao contrário do que muitos pensam, não responde às suas palavras. Ele responde à sua vibração, à sua frequência energética. Tudo o que você pensa, sente e faz emite uma frequência. E é com base nela que sua realidade se constrói. Atraímos o que somos, não o que desejamos. E é aí que mora o grande perigo. Se sua frequência estiver bloqueada, sua vida será uma sequência de frustrações, perdas e repetições dolorosas. Agora pare por um instante. Olhe ao redor. Observe sua vida como um todo. O que você tem atraído? Quais padrões têm se repetido? O que tem se manifestado com insistência, apesar dos seus esforços para mudar? As respostas para essas perguntas estão diretamente conectadas com o seu campo vibracional e, principalmente, com os erros invisíveis que você pode estar cometendo sem perceber. Esses erros não são simples deslizes. Eles são como rachaduras no vidro da sua alma, pequenas, quase imperceptíveis, mas que aos poucos destroem toda a estrutura. Eles contaminam seus pensamentos, sabotam suas emoções, limitam suas ações. São prisões mentais, emocionais e espirituais. E o pior, a maioria das pessoas vive assim, sem sequer desconfiar. A grande tragédia da existência humana não está na morte, está em passar pela vida sem vivê-la de verdade, em estar rodeado de pessoas, mas se sentir sozinho, em ter objetivos, mas nunca alcançá-los, em desejar amor, mas atrair abandono, em buscar paz, mas viver em guerra interna. E tudo isso por conta de bloqueios energéticos silenciosos, instalados ao longo do tempo por traumas, hábitos, pensamentos e influências externas. Você pode estar se perguntando agora, mas o que exatamente são esses bloqueios de frequência? Eles são como paredes invisíveis entre você e tudo aquilo que você deseja manifestar. Eles distorcem sua energia, baixam sua vibração, interrompem o fluxo natural da abundância, da saúde, do amor, da realização. E enquanto esses bloqueios estiverem ativos, nada flui como deveria. A ciência já reconhece que o universo é composto por energia e tudo vibra em determinada frequência. O corpo humano, os pensamentos, os sentimentos, todos são emissoras constantes de ondas energéticas. A lei da vibração, por sua vez, afirma que energias semelhantes se atraem. Portanto, quando sua frequência está baixa, você atrai situações, pessoas e experiências que estão na mesma sintonia. E aqui está o problema. A maioria das pessoas acredita que o que atrapalha suas vidas são fatores externos: o governo, o chefe, o parceiro, a economia, a família, o tempo. Mas a verdade é mais profunda, mais incômoda e mais assustadora. Somos nós que criamos a nossa realidade através da frequência que emitimos todos os dias. Você pode fazer afirmações positivas todos os dias. Pode rezar, pode meditar, pode até acender incensos e cristais. Mas se no fundo da sua alma houver raiva, mágoa, medo, culpa ou estagnação, sua frequência estará corrompida. E o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você vibra. E é por isso que tantas pessoas vivem frustradas com a espiritualidade, com a lei da atração, com promessas de abundância, porque estão tentando usar ferramentas de luz com mãos sujas de sombras. Estão tentando manifestar amor com o coração cheio de medo. Estão tentando atrair prosperidade com a mente programada para a escassez. Estão, sem saber, bloqueando o próprio poder criador. Neste vídeo, vamos revelar os 7 erros mais perigosos e comuns que bloqueiam sua frequência. E não, eles não são óbvios, não são simples, e nem todos estão sob o seu controle consciente. Por isso, você precisa prestar atenção em cada um deles.
porque eles não apenas afetam sua energia, eles moldam a sua realidade. Cada erro que vamos revelar é como uma chave que fecha as portas da sua expansão. E ao entender esses erros, você começará a abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. É como se você estivesse tentando correr com correntes nos pés, e pela primeira vez, alguém mostrasse como soltar cada uma delas. Talvez você se surpreenda, talvez se reconheça em muitos desses erros, talvez sinta dor, vergonha ou até revolta. Mas não fuja, não feche esse vídeo, não negue o chamado, porque essa dor é o sinal de que algo em você está despertando, e esse é o primeiro passo para a cura, para a libertação, para a elevação da sua frequência. A partir de agora, você terá em suas mãos um mapa, um guia sombrio, sim, mas necessário, porque para alcançar a luz é preciso antes enfrentar as sombras, e os erros que bloqueiam sua frequência estão escondidos exatamente aí, nas sombras que você evita olhar. Então, prepare-se, respire fundo, esvazie sua mente e mergulhe comigo nessa jornada. O que você está prestes a descobrir pode mudar não apenas o seu presente, mas todo o seu futuro. Os 7 erros que bloqueiam sua frequência são mais do que comportamentos. Eles são armadilhas espirituais, laços energéticos, maldições emocionais. Mas agora você está prestes a quebrá-los, um por um, até que a sua verdadeira essência, vibrante, elevada e livre, volte a brilhar. Céus 1. Resistência à mudança. Imagine um prisioneiro que passou tantos anos acorrentado dentro de uma cela escura que um dia, quando finalmente a porta se abre, ele hesita. Ele olha para a liberdade com medo, ele duvida, ele prefere o conhecido, mesmo que doloroso, ao desconhecido que poderia libertá-lo. Isso não é uma metáfora. Isso é exatamente o que muitas pessoas fazem com a própria vida. E esse é o primeiro grande erro que bloqueia sua frequência, a resistência à mudança. Você pode não perceber, mas cada vez que você escolhe o mesmo caminho, por medo de tentar algo novo, sua frequência diminui. Cada vez que você se sabota, se diminui ou se conforma, você está dizendo ao universo: eu não estou pronto para mais. A mudança é o motor da evolução espiritual, mas o medo é o freio que estagna almas inteiras por décadas, ou até por vidas inteiras. A mente humana foi condicionada a buscar segurança. Desde os tempos mais primitivos, sobreviver significava se proteger do desconhecido. No entanto, hoje esse instinto se tornou uma prisão vibracional. Quando você se recusa a mudar, a crescer, a se mover, você se desconecta do fluxo da vida. E tudo o que não flui apodrece. Olhe com sinceridade para a sua vida. Quantas vezes você permaneceu em um relacionamento tóxico porque era o que conhecia? Quantas vezes continuou em um emprego infeliz por medo do incerto? Quantas vezes você disse não para oportunidades que poderiam transformar tudo, simplesmente porque elas exigiriam sair da sua zona de conforto? E aqui está a verdade, que ninguém gosta de ouvir. A zona de conforto é confortável apenas porque ela é familiar, não porque ela é boa para você. Muitas vezes, ela é feita de dor conhecida, de limitações herdadas, de sonhos que você mesmo enterrou, mas você se acostumou. E quando a mudança bate à porta, sua primeira reação é se esconder. A resistência à mudança é alimentada por um ego ferido que tenta proteger você da dor. Mas, ironicamente, é essa mesma resistência que causa mais dor a longo prazo. Ela mantém você preso em ciclos repetitivos, em empregos que você odeia, em padrões de escassez, em laços emocionais doentios. Enquanto isso, a vida vai passando, os anos vão se acumulando e aquela sensação de vazio interno só cresce. O universo, com sua inteligência infinita, opera por meio do movimento. Tudo está em constante transformação. As estações mudam, as marés sobem e descem, as células do seu corpo se renovam diariamente. Quando você se recusa a mudar, você se coloca em oposição ao próprio ritmo do universo. Isso não só bloqueia sua frequência, como também atrai dor, estagnação e frustração. E há algo ainda mais profundo. A resistência à mudança também é uma forma de auto-boicote espiritual. Ela mostra que, em algum nível, você não acredita ser digno da vida que deseja, que você tem medo de ser quem nasceu para ser, que prefere permanecer pequeno para não incomodar, para não ser rejeitado, para não correr riscos. Mas toda vez que você rejeita a mudança, você também está rejeitando seu próprio crescimento. Se você sente que sua vida está parada, que tudo se repete,
que nada novo acontece, então pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Pergunte-se: onde estou me recusando a mudar? Pode ser algo pequeno, um hábito, uma crença, uma postura, ou algo maior, um ciclo inteiro de vida que já expirou, mas que você insiste em manter. E aqui está o ponto mais sombrio desse erro. Quanto mais você resiste à mudança, mais o universo vai forçá-la através da dor. A vida sussurra, depois grita, e se for necessário, ela te derruba. Isso porque, em seu nível mais profundo, o universo quer ver você despertar. Mas se você não escuta o chamado suave da mudança consciente, será obrigado a aprender pela ruptura, pelo trauma, pela perda. Você já passou por isso? Já teve uma fase em que tudo parecia desmoronar ao mesmo tempo? Relacionamentos acabando, portas se fechando, saúde emocional entrando em colapso? Isso não é punição. Isso é o universo implorando por movimento. É a vida tirando tudo o que é falso, tudo o que já expirou, tudo o que você não teve coragem de soltar. E quando você insiste em segurar o que precisa ir embora, sua frequência entra em colapso, porque não há energia mais pesada do que a de algo que deveria ter sido liberado, mas foi mantido por apego, medo ou teimosia. Pense em quantas pessoas você ainda carrega dentro de si, quantas dores passadas você ainda alimenta, quantos papéis você ainda interpreta para agradar os outros. Libertar-se da resistência à mudança exige coragem, mas também exige consciência. E aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa dar o primeiro passo. Uma pequena decisão diferente. Um movimento em direção ao novo. Um gesto de confiança. E pouco a pouco, sua frequência começará a subir novamente. Você vai perceber que, ao dizer sim à mudança, o universo também começa a dizer sim para você. Pessoas novas surgem. Oportunidades inesperadas aparecem, portas se abrem e, o mais importante, você começa a se reconectar com sua verdadeira essência, aquela que não tem medo de crescer, que não teme o desconhecido, que nasceu para evoluir. Resistir à mudança é um erro silencioso, mas devastador. Ele suga sua energia, apaga sua luz, sufoca seu potencial. Mas reconhecer esse erro é o primeiro passo para superá-lo. E ao fazer isso, você libera um imenso fluxo de energia que estava represado dentro de você. Uma energia capaz de transformar completamente a sua realidade. Lembre-se, a borboleta só nasce quando a lagarta tem coragem de morrer. E talvez, neste exato momento, uma parte de você precise morrer para que outra, muito mais poderosa, possa finalmente nascer. No próximo bloco, vamos mergulhar em um dos erros mais comuns e perigosos que bloqueiam sua frequência: o hábito inconsciente de viver no passado. Prepare-se, porque o que está por vir pode tocar feridas que você tentou esconder por muito tempo, mas que agora, finalmente, poderão ser curadas. Erro 2. Viver no passado. Você já tentou correr olhando para trás? Já tentou construir algo novo com as mãos presas a escombros antigos? Essa é a realidade de milhares, talvez milhões, de pessoas que vivem aprisionadas no erro número 2 que bloqueia sua frequência: viver no passado. Um erro sutil, silencioso, mas capaz de arruinar vidas inteiras sem que a vítima sequer perceba. A mente humana tem uma capacidade incrível de se apegar à dor. Cada trauma não curado se transforma em uma âncora emocional. E quanto mais tempo você revive essas dores, mais elas moldam sua identidade. Pessoas que vivem no passado carregam cicatrizes como medalhas. Elas se definem pelas quedas, pelos fracassos, pelos erros, como se isso fosse tudo o que são. E quando a dor vira identidade, a frequência entra em colapso. O passado tem um poder quase hipnótico. Ele nos atrai com promessas de nostalgia, com lembranças distorcidas, com a falsa sensação de controle. Afinal, o que já aconteceu é conhecido, é previsível, mas o presente é incerto e o futuro assustador. Assim, muitas almas preferem ficar presas ao que já foi, mesmo que isso as destrua lentamente. Reviver constantemente o que te machucou é como abrir uma ferida todos os dias. Como esperar que ela cicatrize se você não para de cutucá-la? A dor do passado só deveria servir como lição, jamais como prisão. Mas o que vemos são pessoas que repetem os mesmos discursos. Isso aconteceu comigo. Nunca mais fui o mesmo. Depois daquilo, tudo mudou para pior. E com essas palavras, selam seus destinos. É preciso entender: o passado não tem mais poder. Ele é apenas memória,
uma sombra, uma fotografia estática. Quem insiste em viver nele está escolhendo, conscientemente ou não, ser um fantasma, um eco do que poderia ter sido. E nada atrasa mais a frequência de alguém do que carregar o peso de algo que já acabou, mas que você se recusa a soltar. Existe uma ilusão muito comum entre os que vivem no passado, a de que pensar constantemente no que aconteceu os protegerá de se machucar novamente, como se manter viva a lembrança do sofrimento fosse uma espécie de armadura. Mas isso não é proteção, é punição. Você se torna juiz e réu da sua própria condenação. E isso cria um campo vibracional denso, sombrio, pesado, um campo que impede qualquer tipo de manifestação positiva. Você já se perguntou por que parece atrair as mesmas pessoas, os mesmos relacionamentos frustrantes, as mesmas situações dolorosas? Talvez seja porque, vibracionalmente, você está preso ao mesmo ponto de origem. Você continua emitindo a mesma frequência da sua maior dor. E o universo, obediente como é, continua entregando mais do mesmo. Mas viver no passado não significa apenas reviver traumas. Significa também se apegar ao que foi bom e se recusar a aceitar que acabou. Quantas pessoas você conhece que ainda vivem mentalmente em um relacionamento antigo, que ainda falam do emprego dos sonhos que perderam há anos, que não superaram a amizade que terminou, o lar que foi deixado, o tempo que não volta mais? Esse apego ao ontem idealizado também bloqueia a frequência, porque cria uma sensação de que o melhor já passou. E se você acredita nisso, o agora se torna irrelevante e o futuro sombrio. Você entra em uma espiral de desânimo, de tédio, de ausência de propósito. E isso é terreno fértil para depressão, ansiedade e autossabotagem. A verdade mais dura é essa: enquanto você viver no passado, o presente será apenas um corredor escuro e o futuro, uma porta trancada. Não há como criar algo novo com as mãos ocupadas em carregar o que já morreu. É preciso enterrar, lamentar sim, honrar talvez, mas soltar, sempre. E aqui entra um ponto crucial que muitos ignoram. Soltar o passado não significa esquecê-lo, significa desligar o cabo de força emocional que você ainda mantém conectado a ele. Significa olhar para a dor, agradecer pela lição e seguir. Significa tirar os pés do lamaçal da memória e pisar no chão sagrado do agora. O presente é o único tempo onde sua frequência realmente atua. É o único momento em que você pode mudar, criar, escolher, decidir. Mas se você estiver mentalmente preso ao que foi, é como tentar acender uma vela com fósforos molhados. A luz não vem, o fogo não pega, a vibração não se eleva. Perdoar é um dos caminhos mais poderosos para soltar o passado. Perdoar os outros, perdoar a si mesmo. Mas atenção, perdão não é absolvição, é libertação. Você não perdoa para justificar o que aconteceu. Você perdoa para quebrar o elo energético que ainda te prende à dor. Porque enquanto esse elo existir, sua frequência estará comprometida. Talvez você tenha sido ferido, abandonado, traído, humilhado. Talvez tenha falhado feio, machucado pessoas, se arrependido de escolhas. Isso tudo é humano, mas perpetuar esse sofrimento é opcional. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar o que vibra a partir disso. E essa decisão é o que separa os prisioneiros das vítimas e os curadores dos sobreviventes. Neste exato momento, milhares de oportunidades podem estar tentando chegar até você, mas elas esbarram em um campo energético obstruído por lamentos, por lembranças, por raiva, por culpa. E até que você limpe esse campo, até que você solte o passado com amor, nada realmente novo poderá florescer. Então eu te pergunto, você está vivendo no agora ou apenas sobrevivendo à sombra de quem você já foi? Se essa mensagem tocou algo dentro de você, talvez esteja na hora de soltar o peso que você carrega há tanto tempo. Não permita que o passado continue escrevendo o roteiro do seu futuro. Escolha mudar, escolha se libertar. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal agora, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que também precisa se libertar das correntes invisíveis do ontem. Ative o sininho para ser avisado quando postarmos novos vídeos como este. Sua nova realidade começa com uma simples decisão: liberar a frequência. Réu 3. Pensamento negativo constante. Você já parou para observar a conversa que tem com você mesmo? Já escutou as palavras silenciosas que ecoam dentro da sua mente quando ninguém está por perto?
Talvez você não perceba, mas existe uma voz dentro de você, constante, insistente e muitas vezes cruel, que pode estar sendo a maior responsável por bloquear sua frequência. Esse é o terceiro erro, um dos mais comuns, um dos mais ignorados, mas também um dos mais perigosos: o pensamento negativo constante. A mente é uma fábrica de narrativas, e aquilo que você pensa com mais frequência se transforma na sua verdade vibracional. O problema é que, na maioria das vezes, essa verdade é construída sobre ruínas, traumas, rejeições, medos, comparações e autocríticas. Assim, sua frequência começa a se alinhar com a dor e, inevitavelmente, você passa a atrair mais dela. Muitas pessoas vivem como prisioneiras dentro da própria cabeça. Acordam já cansadas, olham no espelho e se insultam em silêncio. Preveem que o dia será ruim, reclamam do trabalho antes mesmo de chegar, se antecipam ao fracasso, esperam o pior das pessoas. E o mais perigoso, fazem tudo isso sem perceber. Esses pensamentos parecem inofensivos, mas cada um carrega uma carga vibracional. Eles são como pequenas agulhas invisíveis furando o seu campo energético ao longo do dia. Quanto mais você alimenta pensamentos negativos, mais enfraquece sua energia. E quando sua energia está fraca, você se torna vulnerável a tudo o que é denso: tristeza, raiva, inveja, escassez, doenças, estagnação. É importante entender que pensamento não é apenas cognição, é vibração. Cada pensamento cria uma frequência. E se essa frequência for negativa, ela distorce a forma como você enxerga o mundo. Você passa a filtrar tudo pela lente da dor, do medo e da insuficiência. E assim, cria um ciclo vicioso onde tudo o que você vê reforça o que você sente. E tudo o que você sente alimenta ainda mais o que você pensa. Quantas vezes você já disse coisas como: nada dá certo para mim, eu não sou capaz, todo mundo me decepciona, eu nasci para sofrer. Frases como essas, repetidas por meses ou anos, se tornam mantras destrutivos, e o universo, que só responde ao que você vibra, acaba confirmando suas profecias autossabotadoras. O pensamento negativo constante não é apenas um hábito ruim, é uma maldição silenciosa que você mesmo lança sobre si. Ele corrói sua autoconfiança, paralisa suas decisões e ainda afasta oportunidades, pessoas e situações que vibram numa frequência mais elevada. Por quê? Porque a negatividade repele tudo o que é bom. Agora, imagine sua mente como um jardim. Os pensamentos são sementes. Você pode semear flores ou ervas daninhas. Se você cultivar a desconfiança, a autopunição, o medo e a dúvida, em pouco tempo esse jardim estará tomado por uma vegetação sufocante, escura, densa. Nada de bom consegue crescer ali, e você passa a viver num ambiente interno que reflete o que há de pior no mundo externo. É exatamente assim que o pensamento negativo bloqueia sua frequência. Ele altera o seu estado natural de conexão com o todo. Você deixa de se sentir parte da abundância do universo. Se vê separado, perdido, pequeno, e nesse estado, começa a se alimentar da dor como se ela fosse tudo o que existe. A vida se torna uma batalha constante, um fardo, uma guerra silenciosa entre o que você deseja ser e o que você acredita que é. E sabe o que é ainda mais cruel? A maior parte desses pensamentos não é sua. Foram implantados, herdados, programados desde a infância por pais, escolas, religiões, traumas e experiências negativas. Você foi ensinado a desconfiar, a se diminuir, a duvidar de si mesmo. Você foi condicionado a acreditar que não merece, que não pode, que não é suficiente. E hoje, repete essa programação como um robô espiritual desconectado da própria essência. Mas isso pode e precisa mudar. A mudança começa com a vigilância, com o ato consciente de observar seus pensamentos sem julgá-los, perceber os padrões, identificar as frases que você mais repete e, principalmente, interromper a corrente de negatividade antes que ela se torne um estado permanente. Trocar o pensamento negativo por um positivo não é fingir que tudo está bem, é resgatar o poder da sua escolha. É afirmar, diante da adversidade: sim, está difícil, mas eu sou capaz. É olhar para o espelho e dizer: hoje eu não me sinto bem, mas isso não define quem eu sou. É entender que todo pensamento cria, e, portanto, você tem o poder de criar algo novo a partir do momento que muda o que pensa.
Você não precisa ser um monge, nem se tornar alguém otimista artificialmente, mas precisa, com urgência, interromper o fluxo de autossabotagem que acontece dentro da sua mente, porque esse fluxo está drenando sua energia, obscurecendo sua visão e limitando sua capacidade de manifestar uma vida plena. Lembre-se, a mente é uma ferramenta, não um mestre. Quando você a coloca no lugar certo, ela se torna aliada, mas quando ela domina você, ela se transforma em uma prisão invisível, cruel e silenciosa. No final das contas, você é o único responsável pelo que escolhe pensar. E essa escolha, repetida diariamente, definirá o nível da sua frequência. Você quer continuar vibrando escassez, medo e dor? Ou está pronto para reprogramar sua mente e elevar sua energia? Erro 4. Falta de gratidão. Imagine um recipiente vazio que nunca é preenchido, por mais que se tente. Um buraco negro emocional que consome tudo ao seu redor e ainda pede por mais. Essa é a metáfora perfeita para explicar o quarto erro que bloqueia a frequência de milhares de pessoas todos os dias: a falta de gratidão. Vivemos em uma sociedade que nos ensinou a querer mais, sempre mais. Mais dinheiro, mais seguidores, mais beleza, mais status, mas quase ninguém foi ensinado a agradecer. O foco está sempre no que falta, no que ainda não foi conquistado, no que está distante, e esse olhar constante para a escassez cria uma energia poderosa e extremamente destrutiva. A falta de gratidão é uma vibração densa. Ela comunica ao universo que nada é suficiente, que tudo o que você tem é pouco, que nada do que você recebe é digno de reconhecimento. Essa vibração não apenas bloqueia a chegada de novas bênçãos, como também anula as que você já possui. Pense por um momento. Quantas vezes você realmente parou para agradecer, de verdade, pelas coisas simples da sua vida, pela cama onde dorme, pelo alimento que chega até você, pela saúde que permite abrir os olhos pela manhã? Quantas vezes você reconheceu o valor de um gesto, de uma presença, de uma oportunidade, sem automaticamente pensar em como aquilo poderia ser melhor? A ausência de gratidão transforma o ser humano em um pedinte espiritual. Alguém que estende as mãos para o universo, exigindo mais, mas nunca reconhecendo o que já foi entregue. É como um filho que ignora os presentes do pai e ainda assim exige atenção. Com o tempo, essa energia cria um muro entre você e a abundância. Porque onde não há reconhecimento, não há expansão. Muitas pessoas confundem gratidão com acomodação. Acham que agradecer é se conformar, que reconhecer o que têm vai impedir que busquem mais. Isso é uma mentira. A gratidão não estagna. Pelo contrário, ela impulsiona, porque quando você agradece com o coração aberto, você diz ao universo: eu reconheço o valor do que tenho, estou pronto para receber mais. A gratidão verdadeira não depende de grandes conquistas. Ela floresce nas pequenas coisas, no olhar de quem te ama, na água que você bebe, no silêncio da madrugada, no toque do sol na pele, no momento presente. E quando você começa a enxergar esses detalhes com reverência, sua frequência muda. Você deixa de vibrar falta e passa a vibrar plenitude. E isso muda tudo. O grande erro é que muitos só lembram de agradecer quando algo dá muito certo, ou quando algo importante é perdido. A pessoa só percebe que deveria ter sido grata pelo emprego quando é demitida, pelo parceiro quando o relacionamento acaba, pela saúde quando adoece, pela rotina quando o caos se instala. Mas a gratidão que vem depois da perda é um lamento, não uma elevação. É uma lição dura, que poderia ter sido evitada com consciência. E há ainda os que agradecem da boca para fora, que repetem frases prontas, mas sentem amargura por dentro. Isso também não funciona. O universo não responde à aparência, mas à vibração. E a verdadeira gratidão é sentida. Ela aquece o peito, ela alivia o peso, ela conecta você com a fonte criadora. Tudo o que é dito sem emoção, sem presença, sem verdade, não se sustenta vibracionalmente. Você pode estar se perguntando: como sentir gratidão se a minha vida está um caos? A resposta está justamente aí. A gratidão não vem depois da bênção. Ela é o portal que a ativa. É nos dias mais difíceis que agradecer se torna um ato de poder, um gesto de fé, um sinal de que, apesar do que falta, você reconhece o que permanece. E essa postura abre caminhos invisíveis. A física quântica já sugere que o observador altera o observado. Em outras palavras, a forma como você olha para a sua realidade muda a própria realidade.
Quando você observa com gratidão, você transforma o comum em sagrado, o simples em grandioso. E com isso, sua vibração se alinha com o fluxo natural da criação, que é expansivo, generoso e infinito. A falta de gratidão, por outro lado, é como uma corrente de sabotagem energética. Ela trava seus projetos, desmotiva suas ações, contamina seus relacionamentos. Você começa a se sentir vítima da vida, como se tudo estivesse contra você. Mas, na verdade, é você quem está contra si mesmo, vibrando escassez, resistência e ingratidão. Gratidão não é romantizar o sofrimento, é reconhecer que até na dor existe aprendizado, que até nas perdas existe purificação, que até no silêncio existe resposta. É olhar para a própria história com olhos de honra, mesmo que o caminho tenha sido árduo. É agradecer pelas pedras, pelas curvas, pelos tropeços, porque cada um deles te moldou, te fortaleceu, te trouxe até aqui. Quando você escolhe agradecer, você interrompe padrões negativos que se repetem há anos. Você quebra maldições familiares. Você resgata sua conexão com o divino, porque a gratidão é, na essência, um ato espiritual. É uma prece sem palavras, um cântico vibracional que diz: eu confio, eu reconheço, eu estou pronto. E talvez, apenas talvez, seja essa a chave que estava faltando. Talvez você tenha tentado de tudo, técnicas, mantras, orações, cursos, mas se esqueceu do essencial: ser grato, de verdade, sem pressa, sem exigência, sem esperar que tudo esteja perfeito. A gratidão é o solo fértil onde germina tudo o que você deseja. E enquanto você não cultivar esse solo com consciência, qualquer semente que plantar estará fadada a murchar. Então, hoje, respire fundo, observe sua vida com atenção e pergunte-se: o que eu ainda não reconheci com gratidão? A resposta pode ser a chave para liberar sua frequência de uma vez por todas. Chegamos aos últimos 3 erros, mas não se engane, o fato de estarem no final não os torna menos perigosos. Muito pelo contrário. Esses 3 bloqueios finais são os mais silenciosos, os mais enraizados e, justamente por isso, os mais destrutivos. Eles se infiltram na sua vida como veneno em gotas, lentamente, quase imperceptivelmente. Até que um dia tudo parece escuro, por dentro e por fora. Erro 5. Conviver com pessoas tóxicas. Você já se sentiu esgotado após conversar com alguém? Como se sua energia tivesse sido sugada? Como se algo em você tivesse sido drenado, mesmo sem entender exatamente o porquê? Isso não é imaginação, isso é real. E tem um nome: vampirismo energético. Pessoas tóxicas têm o poder de distorcer sua frequência sem que você perceba. São aquelas que vivem reclamando, criticando, julgando, invejando, manipulando. Elas carregam um campo vibracional denso e, ao se conectar com elas, você começa a absorver esse mesmo padrão. E quando isso se torna cotidiano, sua própria energia entra em colapso. O problema é que, na maioria das vezes, essas pessoas estão dentro da sua casa. São parentes, amigos de infância, cônjuges, colegas de trabalho. Você aprende a tolerá-las, a normalizar o desconforto, a silenciar a própria alma para manter a paz aparente. Mas essa paz é falsa, porque no fundo você está morrendo um pouco a cada dia. Se você deseja desbloquear sua frequência, precisa ter coragem de cortar laços, de se afastar de quem te diminui, de quem te envenena com palavras, de quem sabota sua evolução. Isso pode doer, pode gerar culpa, mas permanecer onde sua alma adoece é um suicídio espiritual. Evoluir é, muitas vezes, se despedir. Erro 6. Não se conhecer. Como você pode alinhar sua frequência se nem sabe quem é? Se vive repetindo padrões herdados? Se suas escolhas são baseadas nas expectativas dos outros e não na sua verdade interior? O autoconhecimento não é uma opção, é um chamado, uma necessidade vital. Quem não se conhece vive no piloto automático. Reage em vez de agir, segue multidões em vez de trilhar seu próprio caminho. E esse afastamento de si mesmo cria uma vibração de descompasso, como um instrumento desafinado, tentando tocar uma melodia divina. A maior parte das pessoas teme olhar para dentro porque sabem intuitivamente que encontrarão feridas, sombras, traumas. Mas é exatamente aí que mora a cura. O que você evita confrontar é o que mais te comanda. E quanto mais você ignora sua própria essência, mais sua frequência se perde. Autoconhecimento é luz, é consciência, é dizer não ao que não ressoa. É sair da matriz da programação social
e assumir de uma vez por todas o controle da sua própria realidade. Mas isso exige coragem, a coragem de ser diferente, de desapontar, de desapegar e, sobretudo, de recomeçar. Erro 7. Ignorar a voz interior. Quantas vezes você já sentiu aquele pressentimento e ignorou? Aquela intuição sutil, aquela sensação no peito, aquela certeza silenciosa que dizia: não vá por aí, esse lugar não é seu, essa pessoa não vibra com você. E ainda assim, você seguiu, racionalizou, negou e pagou o preço. Ignorar a voz interior é o último, e talvez o mais trágico, erro que bloqueia sua frequência, porque essa voz é sua bússola espiritual, é o sussurro da sua alma tentando te proteger, te guiar, te reconectar com seu propósito. Vivemos em um mundo que valoriza a lógica acima de tudo, que nos ensina a calar o sentir, a desprezar o instinto, a seguir o caminho seguro. Mas segurança sem verdade é prisão. E toda vez que você trai a si mesmo, sua frequência grita em silêncio. E esse grito ecoa em forma de doenças, fracassos, vazios inexplicáveis. Ouvir sua intuição não é misticismo, é sobrevivência, é conexão. É lembrar que você é mais do que carne e ossos, é energia, consciência, alma. E sua alma sabe o caminho. Sempre soube, você apenas esqueceu de escutá-la. A grande escolha, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está cansado. Cansado de repetir, de se sabotar, de viver aquém do que nasceu para ser. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja disposto a olhar para as sombras com coragem. Os 7 erros que revelamos não são apenas conceitos, são forças que moldam destinos. Correntes invisíveis que te mantêm preso a uma realidade limitada, enquanto sua alma grita por expansão. Eles te impedem de acessar a verdadeira abundância, o verdadeiro amor, a verdadeira liberdade. Eles te mantêm num estado de vibração baixa, onde tudo dói, tudo pesa, tudo escapa. Mas agora você tem consciência, e a consciência é o primeiro passo para a libertação. Você não pode mudar o que não enxerga, mas, a partir do momento em que vê com clareza, a escolha é sua: permanecer no ciclo, ou quebrá-lo, alimentar os mesmos erros, ou curar as raízes, silenciar a alma, ou escutá-la como nunca antes. Sua frequência é sua assinatura energética no universo. Tudo o que você vive, absolutamente tudo, é consequência direta do que você vibra. E se você quer uma vida diferente, precisa se tornar uma frequência diferente. Não há atalhos, não há truques, só há profundidade, verdade e transformação. Não se trata de positividade tóxica, não se trata de negar o sofrimento. Se trata de enfrentá-lo, de transmutá-lo, de escolher todos os dias elevar sua vibração através da gratidão, do autoconhecimento, da presença, do amor próprio e da conexão com sua voz mais profunda. Lembre-se, tudo vibra, tudo ressoa, tudo responde. O universo está escutando. A pergunta é: o que você tem emitido? A moral desta história é simples, mas inegociável. Você é responsável pela energia que sustenta, e essa energia determina o que chega até você. Hoje você tem o poder de romper com padrões antigos, de limpar seus bloqueios, de reescrever sua história. O despertar começou. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pedindo por transformação. Os bloqueios estão claros. Agora, a escolha é sua. Continuar vivendo no piloto automático, repetindo padrões, reclamando do mundo, ou assumir o controle da sua frequência, da sua energia, da sua vida. A verdade é simples, mas profunda. Você atrai aquilo que vibra. E se você quer manifestar uma nova realidade, precisa começar mudando por dentro. E isso exige coragem. A coragem de soltar o velho, de enfrentar a sombra, de ouvir sua alma, de transformar o invisível para só então transformar o visível. Esse é o tipo de conteúdo que não apenas informa, ele desperta. E se você sente que esse despertar está acontecendo em você, não pare por aqui. Esta é só a primeira de muitas verdades que vamos revelar. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo